Onde é que aquela vagabunda pensa que vai? Lugar de mulherzinha é na cozinha, não atrapalhando o trabalho de homens de verdade. O grito estridente, carregado de um sotaque áspero, rasgou o silêncio que pairava sobre a Serra da Mantiqueira, na região de Agulhas Negras, divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os olhares dos soldados, cobertos de suor e daquela poeira avermelhada típica do solo brasileiro, voltaram-se imediatamente para uma única direção. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os tucanos na mata pareceram parar de cantar. No final daquele rastro de insultos estava uma mulher. Seus ombros estavam inchados e em carne viva sob as alças da mochila. O uniforme camuflado estava tão sujo de lama que era impossível distinguir a patente e os cabelos, encharcados de suor, colavam-se ao rosto. Para qualquer um, ela parecia apenas mais uma oficial subalterna, exausta, passando pelo inferno de uma marcha operacional. No entanto, por trás da camada de terra em seu rosto, seus olhos brilhavam com uma frieza letal, como os de uma onça prestes a atacar. Ela era a general de divisão Isabela Ferreira, a mais jovem comandante de exército da história do Brasil e uma lenda viva oriunda das forças especiais, os comandos. No entanto, naquele momento, em vez das 3 estrelas douradas brilhando em seus ombros, ela carregava o mesmo peso e a mesma mochila encardida que qualquer outro soldado raso ali. O que foi que o senhor disse? A voz de Isabela era baixa, mas o seu eco foi mais cortante do que o vento frio que descia a serra. Seu tom parecia desprovido de emoção, seco como a caatinga, mas a autoridade contida nele fez o ar ao redor ficar pesado. Mas o homem à sua frente não soube ler o ambiente. Era o tenente-coronel Ricardo Bastos, comandante do batalhão. Ele segurava um bastão de comando reluzente e vestia um uniforme impecavelmente engomado. Tinha acabado de descer de um jipe Agrale Marruá com ar-condicionado, e seus coturnos pretos não tinham um grão sequer de poeira. Ele estava parado ali, com a postura relaxada e arrogante de quem se acha dono do mundo. O que eu disse? Essa mulher é surda além de burra? Eu disse que o coronel Mendes, nosso comandante de regimento, está monitorando tudo da sala de operações. Nosso batalhão tem que chegar em primeiro lugar custe o que custar, e você aí, atrasando a marcha, pedindo descanso para esses fracotes. Ricardo empurrou levemente o peito de Isabela com a ponta do bastão de comando. Era um ato claro de insubordinação e assédio moral. Os soldados ao redor prenderam a respiração, chocados. Eles não sabiam quem Isabela era, mas sabiam que nos últimos 2 dias, ela tinha sido a companheira de batalha que caminhou lado a lado com eles, estourando os pés na mesma trilha, sem reclamar. Para entender a situação, é preciso voltar um pouco no tempo para o início da marcha. A general Isabela Ferreira havia assumido o comando do corpo de exército há apenas 2 dias. No palanque da cerimônia de posse, o que ela viu não foram soldados vibrantes, mas olhos sem vida. Moviam-se como máquinas, mas pareciam ter a alma morta. Em vez de se sentar na cadeira de couro confortável de seu gabinete refrigerado em Brasília, ela pegou o cronograma da temida marcha de 100 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, conhecida por quebrar até os mais fortes. Seu chefe de Estado-Maior tentou dissuadi-la, horrorizado. General, a senhora assumiu há apenas 48 horas. E a rota de Agulhas Negras é famosa por ser brutal. A senhora pode inspecionar tudo de helicóptero ou viatura. O meu lugar não é numa cadeira de couro, é no barro onde meus subordinados pisam. Tirem minhas insígnias. Isso é uma ordem. E assim começou a marcha. Isabela infiltrou-se na tropa disfarçada como uma oficial de baixa patente, mantendo total sigilo. Apesar de ter sido forjada no fogo do treinamento dos comandos e das operações na selva amazônica, carregar 25 kg de equipamento completo em terreno montanhoso, beirando os 40 anos, não era tarefa fácil. Seus pés estavam cheios de bolhas que estouravam e sangravam. Ela engolia analgésicos a seco para aguentar. Mas o que mais a doía não era o cansaço físico. Eram os gemidos dos jovens soldados, garotos de 19, 20 anos caminhando ao seu lado. Sem descanso adequado, economizando até o tempo de comer a ração operacional fria, os coturnos dos soldados estavam velhos e rasgados, e as mochilas pareciam que iam arrebentar a qualquer momento. No entanto, os oficiais comandantes não apareciam. Pelo rádio, só se ouvia a voz deles gritando para andarem mais rápido. No quilômetro 80, um soldado, um recruta, quase desmaiou de exaustão.
Isabela correu, segurou a mochila dele para aliviar o peso e sugeriu que parassem para respirar. Foi nesse exato momento que o jipe de Ricardo Bastos freou bruscamente, levantando poeira. Ei, você! Coloca essa mochila agora. Quem mandou descansar? Levanta. Todo mundo correndo. Ricardo chutou a bota do soldado caído com a ponta do seu coturno limpo. O rapaz, com os lábios brancos de desidratação, tremeu. Ao ver aquilo, a sobrancelha de Isabela se contraiu. Ela se colocou entre o oficial e o soldado. O soldado não está em condições. Se não for atendido agora, corre risco de vida. O regulamento garante 10 minutos de descanso a cada hora. Quando Isabela citou o regulamento, o rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Cego pela ambição de promoção e querendo agradar ao comandante do regimento, regulamentos não significavam nada para ele. Aquela oficial feminina coberta de lama era apenas um obstáculo. Regulamento? De onde você saiu, sua desgraçada? Ousando citar regulamento na frente de um tenente-coronel? Aqui quem manda sou eu. Diante dos gritos de Ricardo, Isabela ajeitou o capacete. Sem limpar o suor que escorria pelo queixo, ela o encarou fixamente. A maior responsabilidade de um comandante é a segurança de seus subordinados. Levar seus homens à morte por causa de uma classificação em exercício não é a atitude de um líder. Você ficou louca? Ei, qual é o seu nome? Não sabe se apresentar? Ricardo, bufando, estendeu a mão para agarrar Isabela pelo colarinho. Nesse instante, a mão de Isabela moveu-se como um raio, interceptando o pulso dele. Reflexos lapidados por anos nas forças especiais e missões reais. Ai! Ricardo soltou um grito agudo, segurando o próprio pulso e recuando. A força e a pressão foram inesperadas. Os olhos daquela mulher suja de terra brilharam com uma intensidade assassina. Não era a rebeldia de um subordinado, era a aura opressora de alguém que já havia encarado a morte de perto muitas vezes. Mãos leves demais. Devia ter vergonha de usar essa farda. Vê você. Isso é agressão à superior. Vou te mandar para a cadeia. Chamem a polícia do exército. Tirem essa louca daqui. Ricardo gritava histericamente, mas nenhum soldado se moveu. Pelo contrário, nos olhos da tropa havia uma expectativa silenciosa. Aquela oficial desconhecida, que por 2 dias carregou peso com eles e dividiu sua água, emanava uma autoridade colossal. Ricardo não podia suportar ver sua autoridade desmoronar. Ele colocou as mãos na cintura e decidiu atacar da maneira mais baixa possível. Foi quando repetiu o insulto inicial. Onde é que essa vagabunda pensa que vai? Lugar de mulher é em casa cuidando de criança, não se metendo no exército para dar azar aos homens. O insulto ecoou pelas montanhas. Isabela soltou o pulso de Ricardo com um empurrão brusco. Então, lentamente, muito lentamente, levou a mão ao bolso da gandola. Os soldados prenderam a respiração. Dar azar, é? Isabela soltou um riso curto e seco. É, coronel. Como o senhor disse, hoje é realmente o seu dia de azar, justo por ter cruzado o meu caminho. O que? Como se atreve? Essa mulher louca. Isabela tirou o que havia guardado no bolso. Estava envolto em um plástico para não sujar. Era uma boina. Não a boina verde-oliva comum, mas uma boina vinho, símbolo das tropas de elite, os comandos. E no centro da boina, o brasão reluzia. Ela tirou o capacete e colocou a boina. Em seguida, do fundo do bolso, tirou outro objeto e começou a prendê-lo na platina, a presilha no ombro do uniforme sujo de barro. O sol rompeu as folhas das árvores e iluminou seu ombro. Não era uma estrela, nem 2, eram 3 estrelas douradas. A insígnia de general de divisão do Exército Brasileiro brilhou intensamente sob o sol da Mantiqueira. Aos seus olhos, coronel, eu pareço uma dona de casa perdida? A voz de Isabela caiu como um trovão. General. Os olhos de Ricardo Bastos quase saltaram das órbitas. Sua boca abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Seus joelhos, antes firmes, começaram a tremer como vara verde. Até os soldados ao redor arfaram em choque. Aquela canga que rolou na lama com eles. Não era uma tia qualquer, era a comandante do corpo de exército. Isabela caminhou lentamente em direção a Ricardo. A cada passo dela, ele recuava um. Sou a general de divisão Isabela Ferreira.
Tenente-Coronel Ricardo Bastos, o grande trabalho de homem que o senhor mencionou era espremer seus subordinados para ganhar uma promoçãozinha? General. Não é isso. Não havia necessidade de mais explicações. De joelhos, agora, na frente dos meus soldados. A atmosfera na montanha mudou completamente. O prelúdio de uma reviravolta vingativa estava no ar. Tum! O som de algo pesado atingindo o chão foi seco. O tenente-coronel Ricardo Bastos, que segundos antes brandia seu bastão com arrogância, desabou de joelhos na terra batida. Ele tremia como se uma mão gigante invisível o esmagasse. Seu olhar estava fixo nas 3 estrelas no ombro de Isabela. Para um militar, aquilo não era metal. Era o universo absoluto, o céu que não se pode desafiar. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. General, porque a senhora está aqui. O que saiu da boca dele não foi nenhuma desculpa decente. Sua mente estava em branco. O pavor de ter xingado, humilhado e assediado uma general de divisão começou a processar em seu cérebro. O suor frio descia pelas costas. Aos seus olhos, eu pareço alguém que não deveria estar aqui? A voz de Isabela não era alta, mas congelava o sangue. Ricardo balançou a cabeça freneticamente, encostando a testa no chão. Não, absolutamente não. Cometi um erro gravíssimo. Eu jamais imaginei que fosse a senhora. Eu só estava tentando motivar a tropa que estava atrasada. Motivar? Isabela riu com desprezo. Ela virou a cabeça para o soldado que Ricardo quase chutara. O recruta estava sendo amparado pelos colegas, olhando a cena com um misto de pavor e esperança. Chutar um soldado caído e gritar ofensas é o seu método de motivação? Você tratou meu soldado como lixo. E a mim, dirigiu palavras que mancham a honra desta farda. Perdão, general. Uma única chance. O coronel Mendes pressionou muito pelos resultados, eu acabei me desesperando. Ricardo tentou jogar a culpa no superior. Essa covardia acendeu a fúria nos olhos de Isabela. Nos comandos, a coisa que ela mais desprezava era um líder que usava seus homens como escudo. Cala a boca. O grito fez Ricardo soluçar. Não me venha com desculpas. O coronel mandou você chutar seu subordinado? Mandou você ser misógino? Isso vem do seu caráter podre. Um comandante deve ser o escudo de seus homens, não o carrasco. Você agiu como um feitor de escravos. Isabela olhou para centenas de soldados ao redor. Ouçam bem. Sua voz projetou-se com clareza. A partir de hoje, eu assumo o comando direto desta operação. E a partir deste momento, o tenente-coronel Ricardo Bastos está exonerado do comando do batalhão. Os olhos de Ricardo reviraram. Exoneração ali no campo era uma sentença de morte para a carreira. General, pelo amor de Deus, são 20 anos de serviço. Ricardo tentou agarrar a perna da calça de Isabela, chorando. Ela chutou a mão dele para longe. Seus 20 anos valem mais que a vida desses garotos? Eles são filhos de alguém, irmãos de alguém. Não são peças de reposição para sua vaidade. Ela queria mandá-lo para a corte marcial ali mesmo, mas precisava manter o decoro na frente da tropa. Porém, a punição seria exemplar. Tenente-Coronel Ricardo, já que o senhor gosta tanto de resistência física, vamos ver a sua posição de apoio agora. Um tenente-coronel pagando flexão na frente dos recrutas. Era a humilhação suprema na hierarquia militar. Ricardo hesitou. Era a morte social. Não ouviu? É uma ordem. Ricardo percebeu que se recusasse, seria preso por motim ali mesmo. Chorando de humilhação, ele se debruçou na terra vermelha e ficou na posição de flexão. Segura aí. Se cair, vai para a cadeia. Os soldados observavam o comandante arrogante tremendo no chão, gemendo de esforço. Um murmúrio de satisfação correu pela tropa. Era a catarse de dias de sofrimento vingados. Isabela virou as costas para ele e foi até o soldado caído. Ajoelhou-se na terra, ficando na mesma altura dele. O soldado tentou prestar continência, trêmulo. Descansa, filho. Isabela baixou a mão dele suavemente. A onça tinha desaparecido. Agora havia apenas uma líder preocupada. Foi mal. A culpa é minha. Comandantes incompetentes fizeram vocês sofrerem. Uma general pedindo desculpas a um soldado raso. Os olhos do rapaz encheram-se de lágrimas. Ele não, senhora. Estamos bem. Bem nada, olha essa boca seca.
Isabela tirou seu próprio cantil e deu a ele. Chamou o médico. Tenente médico, evacue este soldado e verifique todos os outros. Intervalo de 30 minutos para todos. Tirem os coturnos e sequem os pés. Brasil, obrigado, general. O grito da tropa ecoou pelas montanhas, não por obrigação, mas por gratidão. Nesse momento, o rádio no jipe de Ricardo começou a chiar loucamente. Atenção batalhão, aqui é Águia da Serra, código do Coronel Mendes. Responda, Ricardo. Por que o GPS parou? Vocês têm que chegar logo. A voz histérica do Coronel Otávio Mendes ecoou. Ricardo, tremendo no chão, não podia responder. Isabela caminhou até o jipe e pegou o rádio. Aqui é Águia da Serra, prossiga. O Coronel Mendes não reconheceu a voz. Ricardo, seu imbecil, o que está fazendo? Se não chegar em primeiro, esquece sua promoção. Faça esses moleques correrem. Isabela sorriu com frieza. Eram todos iguais. Coronel Otávio Mendes. O senhor acha divertido tratar a tropa como gado? O rádio ficou mudo por um segundo. Quem está falando? Quem pegou o rádio do comandante? É a pessoa que o senhor estava louco para impressionar. General de divisão Isabela Ferreira. General? Ouviu-se um barulho de algo caindo do outro lado da linha. Coronel, o senhor perdeu completamente o propósito do treinamento. Ordenou táticas que colocam a vida dos soldados em risco por vaidade. Não, senhora. Eu só queria um exército forte. Forte? Deixar os pés dos soldados em carne viva e negar água é força? Eu vou lhe ensinar o que é força, a força que aprendi nos comandos. Esteja na frente do quartel quando eu chegar. Se sair daí, considere-se preso por deserção. Câmbio final. Isabela jogou o rádio no banco. Vamos. Ela ajeitou a mochila. General, a viatura está aqui, a senhora pode ir, um assessor tentou dizer. Não, eu comecei andando, termino andando. Faltam 20 quilômetros. Eu vou junto. Ao verem a general colocar a mochila novamente, uma energia nova percorreu os soldados. Se a general aguenta, nós aguentamos. Vamos! A marcha recomeçou. Mas agora, o clima era outro. Cantavam canções de infantaria com vigor. Isabela ia à frente, ignorando a dor em seus pés. Ao entardecer, avistaram o portão do quartel. Lá estava o Coronel Otávio Mendes pálido, suando frio. Pelotão! Isabela gritou. Cabeça erguida. Entrem marchando como vencedores. Canção, fibra de herói. Se a pátria querida for envolvida pelo inimigo. Centenas de vozes cantaram em uníssono. A entrada foi triunfal. Isabela passou direto pelo Coronel Mendes, que prestava uma continência trêmula, ignorando-o completamente. Tropa, dispensada para banho e rancho reforçado, ordenou ela. Depois virou-se lentamente para o coronel. Coronel Mendes. Para a sua sala. Agora. No escritório do coronel, Isabela não aceitou o café oferecido. Pegou a placa com o nome dele na mesa. Coronel Otávio Mendes. Ela jogou a placa na mesa com um estrondo. Você disse pelo rádio para arrastar os doentes. Era para forjar o espírito. Espírito? Isabela puxou um caderno de anotações do bolso. 12 baixas hoje. 5 por coturnos velhos que se desfizeram. 3 por alças de mochila podres. Onde está a verba de manutenção deste regimento? Eu chequei os livros antes de vir. O dinheiro foi gasto em paisagismo da sede do comando e reforma do cassino dos oficiais? O queixo de Otávio caiu. Ela sabia de tudo. Você usou o dinheiro das botas dos soldados para comprar plantas e pisos de mármore para o seu escritório? Nesse momento, o capitão Lima, ajudante de ordens de Isabela, entrou correndo. General, emergência. Vários soldados que retornaram da marcha estão na enfermaria. Vômitos, diarreia severa. Suspeita de intoxicação alimentar. Os olhos de Isabela fuzilaram Otávio. O que foi servido hoje? Feijoada com carne seca, respondeu o capitão, olhando feio para o coronel. Descobrimos que a carne estava vencida e mal armazenada. O fornecedor é cunhado do coronel Mendes. O silêncio na sala foi absoluto e aterrorizante. Isabela agarrou o coronel pelo colarinho e o prensou na parede. Você não é um soldado. Você é um criminoso.
Meus homens sangraram na montanha e você os alimenta com lixo para encher o bolso do seu cunhado? Ela o jogou no chão. Capitão, chame a polícia do exército. Prenda este homem e traga o tal cunhado fornecedor aqui. Eu vou fazer ele comer essa carne podre na minha frente. Naquela noite a enfermaria estava lotada. Isabela visitou leito por leito. Ao ver o soldado que ela ajudara na marcha chorando de dor, ela segurou a mão dele. Me perdoe, filho. Eu vou resolver isso. Mais tarde, o tal fornecedor, o senhor Betinho, chegou à sala do comando, trazido pela PE. Era um homem gordo, usando correntes de ouro, gritando que conhecia políticos. Quem é você? Eu sou amigo de deputado. Tirem as mãos de mim. Isabela estava sentada na mesa, comendo uma marmita de macarrão instantâneo, pois se recusará a comer enquanto os soldados não estivessem bem. Eu sou a general Isabela Ferreira. E você acabou de envenenar 50 soldados do exército brasileiro. Isso é crime de lesa pátria. Você não sabe com quem está lidando, minha senhora. Isabela chutou uma cadeira que voou perto das pernas do homem. Ele gritou e caiu sentado. E você não sabe que em área militar, atentar contra a saúde da tropa da cadeia imediata. Seus bens serão bloqueados. Receita Federal, Ministério Público Militar, vou jogar tudo em cima de você. Levem esse lixo para a carceragem. No dia seguinte, a pressão política começou. O telefone de Isabela não parava de tocar. Deputados, advogados caros, generais de gabinete em Brasília, todos querendo que ela pegasse leve. General, o comando em Brasília está preocupado com a repercussão, disse seu chefe de Estado-Maior, o general de Brigada Silva, que parecia conivente com o esquema. Solte o Betinho. É melhor para sua carreira. Isabela olhou para Silva. Minha carreira? Eu estou pouco me lixando para as minhas estrelas. Se eu tiver que cair para limpar esse chiqueiro, eu caio atirando. Ela foi pessoalmente ao armazém do fornecedor. Arrombou a porta. Lá dentro, encontrou toneladas de comida podre, ratos e notas fiscais frias. Quando estava saindo, viaturas da corregedoria, enviadas pelos inimigos políticos, chegaram para tentar impedi-la, alegando abuso de autoridade. General, a senhora está presa por invasão de propriedade privada, disse um oficial da corregedoria, mal-intencionado. Isabela riu e pegou o rádio. Comando de aviação? Aqui é General Isabela. Enviem o pelotão de operações especiais para minha coordenada. Tenho os armados obstruindo investigação. Em minutos, helicópteros Pantera surgiram no céu. Homens de preto desceram de rapel, cercando os policiais corruptos. A cena foi digna de filme. Isabela saiu de lá com as provas. A mídia caiu em cima. General louca, abuso de poder. Manchetes pagas pelos corruptos tentavam destruí-la. Mas a internet é rápida. No Twitter e no WhatsApp, começou a circular a verdade. Eu sou soldado do batalhão. A general marchou com a gente. Ela prendeu os corruptos que davam comida podre pra gente. Ela é heroína. Fotos dos pés feridos dela do momento em que ela carregou a mochila do soldado vazaram. A opinião pública virou instantaneamente. General do povo virou tendência. Mas a luta não tinha acabado. Um grande incêndio florestal irrompeu perto do campo de treinamento em Goiás, para onde tinham se deslocado para manobras. O fogo ameaçava uma vila pobre. Os bombeiros não conseguiam entrar. Tem uma senhora idosa na casa lá no alto, gritou um morador. Isabela não hesitou, molhou uma manta e correu para dentro do fogo, ignorando os apelos de segurança. Ela encontrou a avó desmaiada. Carregou-a nas costas, chutando vigas em chamas para abrir caminho. Saiu do inferno de fogo com o uniforme chamuscado, a pele queimada, mas com a idosa viva. No hospital de campanha, enquanto tratava as queimaduras, um advogado de terno caro entrou. Era o Dr. Roberto Lima, do escritório mais caro de Brasília. General Isabela. Represento as famílias de uma operação antiga sua. Lembra-se da missão de paz no Haiti? Ou melhor, daquele resgate no navio no Atlântico? O advogado jogou um processo na mesa. Estão processando a senhora por erro tático que levou à morte de um refém há 10 anos. Vamos destruir sua reputação. Era o golpe final dos corruptos. Usar o passado doloroso dela. No dia do julgamento no tribunal militar, o clima era tenso. O advogado Roberto Lima pintou Isabela como uma carniceira impulsiva. Ela é violenta. Olha o que fez com o pobre tenente-coronel Ricardo.
E no passado, matou um civil por imprudência. Isabela levantou-se. Eu carrego a morte daquele refém todos os dias. Mas não foi imprudência. Eu me coloquei na frente da bala. Prove, gritou o advogado. Nesse momento, as portas do tribunal se abriram. Uma senhora de cadeira de rodas entrou. Era a mãe do refém morto. Doutor Roberto, o senhor me disse que se eu assinasse esse papel, a honra do meu filho seria salva. O senhor não disse que ia usar isso para atacar a mulher que tentou salvá-lo. A velha senhora tirou uma carta do bolso. Esta é a carta que meu filho escreveu antes de morrer. Ele diz que a capitão Isabela levou um tiro por ele. Isabela abriu a gola da farda. Uma cicatriz horrível de tiro marcava sua clavícula. O tribunal silenciou. O advogado tentou fugir, mas foi preso ali mesmo por fraude processual. Isabela foi absolvida de tudo. Ao voltar para o quartel em Agulhas Negras, era noite. Ela esperava encontrar o lugar escuro, mas ao passar pelo portão viu milhares de luzes. Velas. Todos os soldados do corpo de exército, milhares deles, estavam perfilados na estrada segurando velas. Sentido! Gritou o novo comandante do batalhão. Apresentar armas. Um grito uníssono rasgou a noite. Brasil! Isabela desceu do carro. Seus olhos, que viram o inferno da guerra e da corrupção, encheram-se de lágrimas. Ela caminhou até o palanque. Lá viu o aviso: Coronel Mendes e Tenente Coronel Ricardo condenados e expulsos. Bens do fornecedor confiscados para a melhoria do rancho. Ela pegou o microfone. Eu falei com vocês antes, permitindo que sofressem. Como punição a mim mesma e promessa a vocês, eu não vou morar na casa funcional de general. Vou morar no alojamento, comer no rancho com vocês, até o fim do meu comando. Se vocês passarem frio, eu passo. Se passarem fome, eu passo. A tropa explodiu em aplausos. Um grupo de soldados, os mesmos da marcha, aproximou-se timidamente. Entregaram uma caixa de sapatos. Dentro, havia palmilhas de gel ortopédicas, compradas com a vaquinha dos soldados. Para a senhora não machucar os pés na próxima, general. Isabela riu, chorando ao mesmo tempo. Obrigado, guerreiros. Meses depois, na primavera, Isabela subiu o morro do quartel. Lá embaixo, via-se um jogo de futebol animado. O cheiro de churrasco subia das churrasqueiras novas. O quartel estava vivo, limpo, digno. General, chamaram lá de baixo. Vem apitar o jogo. Se roubar pro time dos oficiais, a gente reclama. Isabela sorriu, ajeitou sua boina vinho e desceu correndo o morro. Estou indo. E se reclamarem, todo mundo paga 10. Ali no coração do Brasil, a General Onça não era apenas uma comandante.